continuidade ao tema folclore, hoje iremos falar sobre o assunto contos tradicionais. E o conto selecionado para a aula de hoje é o Soldadinho de Chumbo. Antes de apresentar a história O Soldadinho de Chumbo, quero informar-lhe que conto é um gênero literário que possui narrativas pequenas e um enredo completo, ou seja, possui início, meio e fim, e a quantidade de personagens é menor. Contém um narrador, aquele que conta a história. É uma história de ficção irreal. Cria um universo de seres de fantasia ou acontecimentos, muito contadas para crianças. Os contos passaram a existir há muitos séculos atrás. Antes eram apenas falados e não escritos, passados de geração a geração e fazendo parte do folclore. Assista agora o conto O Soldadinho de Chumbo. O Soldadinho de Chumbo. Era uma vez 25 soldadinhos de chumbo feitos de uma mesma colher de chumbo velha. A primeira coisa que eles ouviram foi um menino batendo palmas e gritando: "Soldados! Soldados!" Era o aniversário do menino e ele havia acabado de ganhá-los de presente. Então, ele não perdeu tempo e foi logo arrumando os soldadinhos na mesa. Todos os soldados eram exatamente iguais, com exceção de um que tinha uma perna só. Ele foi feito por último e não sobrou chumbo suficiente para ele. Entretanto, ele ficava de pé tão bem quanto os outros soldadinhos. Havia muitos outros brinquedos naquele quarto, mas o que realmente chamava a atenção era um lindo castelo de papel que tinha uma pequena donzela em frente da porta do castelo. Ela também era feita de papel e tinha os 2 braços abertos, porque ela era uma bailarina, e no balé uma de suas pernas estava estendida tão alta no ar que o soldadinho de chumbo não podia vê-la, e então ele achou que a bailarina era como ele, com uma perna só. Esta seria uma ótima esposa para mim, ele pensou. Mas ela é muito importante, ela mora num castelo, enquanto eu moro numa simples caixa, e ainda divido a caixa com mais 24 soldados. Mas mesmo assim, eu preciso dar um jeito de conhecê-la. Então, ele ficou ali deitado atrás da caixa que estava na mesa. No final do dia, os outros soldados foram colocados de volta na caixa e as pessoas da casa foram dormir. Agora era o horário para os brinquedos brincarem. Cada brinquedo pulava e dançava, com exceção do soldadinho de chumbo e da pequena bailarina. Ela continuava toda ereta como sempre, na ponta do pé, e ele também estava lá, igualmente firme em uma perna só, sem tirar os olhos dela nem sequer por um momento. Quando o relógio bateu 12 vezes, a tampa da caixa abriu e o pequeno duende preto pulou de lá de dentro. "Soldado de chumbo", disse o duende, "mantenha os seus olhos em você mesmo." Mas o soldado de chumbo fingiu que não ouviu. "Amanhã você vai se arrepender", disse o duende. De manhã, quando as crianças acordaram, eles colocaram o soldadinho de chumbo na janela e não sei se foi por causa do mau tempo ou por causa do duende, a janela abriu de repente e o soldadinho caiu de cabeça do 3º andar na rua molhada. Depois de um tempo, 2 meninos acharam o soldado de chumbo. "Ele deveria velejar", um deles disse. Então, eles fizeram um barquinho de jornal e o colocaram dentro, e lá se foi o soldadinho, velejando sarjeta abaixo. De repente, o barquinho caiu dentro de um túnel de madeira e tudo se tornou escuro, como se ele estivesse dentro da caixa. "Para onde será que eu vou agora?" ele pensou. "Tudo isso é por causa daquele duende. Ah, seria tão bom se a pequena bailarina estivesse comigo." Nesse momento, um grande rato de esgoto que morava no túnel apareceu. "Você tem um passe?" perguntou o rato. O soldadinho não respondeu, mas segurou bem firme na sua arma. O barco continuou correnteza abaixo bem rápido e o rato correndo atrás dele. "Pare, soldado! Pare o soldado! Ele não pagou o pedágio!" gritou o rato. Mas a corrente ficou cada vez mais forte e o soldadinho de chumbo já podia ver a luz do dia no final do túnel.
Mas ele também ouviu um rugido que podia amedrontar até mesmo a pessoa mais corajosa do mundo. Ainda assim, o pobre coitado do soldadinho ficou o mais firme que ele pôde e nem mesmo tremeu. O barquinho rodou 3 ou 4 vezes e encheu de água. O soldadinho ficou com água até o pescoço, enquanto o barco afundava mais e mais. Até que a água ultrapassou a sua cabeça e ele pensou na sua pequena bailarina, quem ele jamais veria de novo. Quando o soldado estava afundando, ele foi engolido por um grande peixe. Que escuro que é dentro desse peixe! É pior do que ficar dentro do túnel, ele pensou. Mas ele permaneceu todo firme e corajoso, segurando a sua arma. Depois de algum tempo, tudo se tornou bem silencioso e ele viu uma luz piscando, que nem um relâmpago. O soldado estava mais uma vez na luz do dia e alguém gritou bem alto: "Um soldado de chumbo!" Alguém pescou o peixe e o trouxe para a cozinha, onde a cozinheira o cortou com uma faca bem grande. Ela pegou o soldado e o levou para a sala. Ela o colocou na mesa e, para o seu espanto, ele acabou voltando para o mesmo lugar que ele estava antes. Os mesmos brinquedos ainda estavam em cima da mesa, assim como o lindo castelo com a bela bailarina. Ela ainda estava numa perna só e tinha outra perna levantada no ar. O soldado estava tão emocionado que ele estava pronto para chorar lágrimas de chumbo. Mas aquilo não seria apropriado. Ele olhou para ela e ela olhou para ele. Mas eles nunca se falaram. Nesse momento, um dos meninos, sem motivo nenhum, jogou o soldado de chumbo no fogo. Sem sombra de dúvidas, o pequeno duende era o culpado disso. O soldado ficou firme, naquele fogo terrível. Mas se era o calor do fogo ou o aquecer dos seus sentimentos, ele não sabia. Pela última vez, ele olhou para a pequena bailarina e ela olhou para ele. De repente, uma porta abriu com violência e uma rajada de vento fez voar a bailarina de papel e ela flutuou toda graciosa direto para o fogo, para bem perto do soldado. E ela virou fumaça. Nisso, o soldado havia sido reduzido num pequeno monte de chumbo. E quando a arrumadeira veio limpar as cinzas na manhã seguinte, ela o achou, num formato de coração. Tudo o que sobrou da bailarina foi a sua lantejoula. E essa estava preta que nem carvão. O soldadinho de chumbo e a bailarina viverão juntos para sempre em suas cinzas. Moral da história. A moral da história do soldadinho de chumbo está em nos mostrar que, mesmo diante das dificuldades, não devemos perder as esperanças. Realizem agora as atividades do dia. Escreva os numerais de 0 a 50 no caderno e circule aquele que corresponde à quantidade de soldadinhos que aparecem no conto. Organize os brinquedos e o seu material escolar após a realização da atividade. Realize a atividade da página 6 na coletânea. Bons estudos!